Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje, no vídeo de hoje, nós vamos continuar falando sobre as subliminações dos processos, das particularizações ativas, que desativam a gente sobre condução subliminar. Como o manto da crosta terrestre consegue ativar a vida, né, nas suas descontrações de sustentabilidade mesmo. Não, a gente precisa desse manto para poder nos imantar. E aí a imunidade parte dessa coletariedade de ações subliminares, né? Essas ações subliminares, elas não são tão escondidas como parecem ser. Elas são mais aparecidas do que a gente entende. E aí, nessas aparências, o que não faz a gente ver é a sedação. É a sedação dos processos. E aí, o que a gente tem discutido no vídeo, nessa série de vídeos, são sedações de processos de arranjos. Uma vez que esses arranjos, esses vasos de contrações limitáveis, fazem com que muitos de nós percam capacitações sobre eventos de cobrança. O homem é um animal que cobra feito rastejeiras mesmo, de forma rastejante. Cobra a atenção de forma que a gente desenvaria ações orquestrais muito incríveis. É muito saboroso essas cobranças. E o mais saboroso é quando a gente tem a escala sobre essa cobrança de intenção de chegar a atingir a atenção com as nossas tintas de inflexão cumprimentada. O único problema é que quando a gente atinge isso, a vontade de ser atendido passa. E aí a gente despassa a particularização que a gente fez, assinando em nós a vontade de dar atenção para essa fonte de menção, né? Vejam vocês, a gente está assistindo toda essa subcontração do homem de buscar das imantações as despráticas de particularizações terrestres, né, de terreno. E tudo isso subliminou essa busca por atenção e colocou todos em sedação dessa história, desses empreendimentos mobiliários. Aqui vocês podem ver que tem várias rotas, né? E nessas rotas existem vários efeitos pré-programados. O que a gente chama de circuitos de placas. E essas placas, elas simbologicamente, elas predizem orientações para as pessoas que conseguem ler, né? E por que não é todo mundo que consegue ler essas placas? Porque essas placas, elas servem a um grupo de pessoas, né? Os grupos de pessoas que buscam dar atenção para elas, entende?
esse negócio de dar atenção virou um empreendimento tão grande que passou de pais para filhos, e o dano dela são as pazes, né? E o quanto de pazes a gente consegue carregar disso subconscientemente, subliminarmente, desativando as nossas rivalizações de pazes. E aí, olha só o que acontece. Existem mediações entre esses consentimentos, né? Essas cargas de desmotivações em função de dar atenção. O quanto a gente dar atenção não é bem objetivo, sempre tem paz subjetivas de irremitências, né? Ou seja, é aquilo que diz a natureza própria da condição artística do homem, aliteralizando as suas menções de descarregar equilíbrio ao meio que passa, com as suas desequilibrações de pedidos de atenções. Dito isso, a gente pode continuar a desver essas formas, né, que a gente tem encontrado de ver esse lado subliminar do homem. E toda essa subliminação, ela é criada pelo repertório das sedações. Quando nós sedamos ações, ou seja, cumprimentamos ações, o que acontece em nós? Nós vencemos. Então, repertório das sedações, ou seja, de vitórias. E quanto mais vitórias a gente vê, mais nós igualamos as histórias em eixos comuns, né? Então nós criamos os gêneros comuns, as igualias de histórias. E aí essas igualias a gente coloca como iguarias, que são estruturas de projetos de chamar a atenção. Mas a chama de atenção, ela ocorre sempre para avisar o órgão sobre efeitos contaminantes, ok? Porém, esses efeitos contaminantes, se forem descontaminados pelos órgãos, deixam de ser avisados. E aí é onde que mora o maior problema do ser humano: a luta contra o deixar, né? O ser humano ele luta tanto contra o deixar, para quê? Para desimportar a imploração prevista de guerrear contra efeitos de cossignificação. Então, de significado, né? De significado em significado, a galinha enche o papo. E aí o papo é pop, no sentido da colignação, né, ou cossignificação
arquitetural, de suporte estrutural, de sentimento. Por quê? Porque ele começa a escolher muito o ensaio de sua figurinização em comunidade. Entendeu? E aí, esses ensaios cognitivos fazem com que as pessoas consigam servir apenas alguns servidores. Ou seja, as pessoas se tornam limitares, prediletores, né? E sofrem ou demonstram sofrimento quando há um descontraste de momento de sua fala, de sua contracena em papel de faz de conta que Deus se importa com você, se importando em permanecer nessa acimentalização de desimpulsionar raízes de improgressão ativa, e acimentalização de improgressão discuitiva, né? No sentido ativo mesmo, né? Então, as guerras, elas são muitas fases de conta, ou nascem de fases de conta. Não é à toa que a maioria das guerras que eu já vi as pessoas falando, participarem, são guerras de papel, são guerras de cinematográficas, guerras de competição de jogos, né? Então veja bem, você precisa referir a uma fonte que ela lhe faz dor. É programável, né? A gente tem fontes programáveis de consentimento da partitura. Só que as articulações particulares a nós desvelam servir aos usuários um estilo de definição. E aí a gente chama aqui os amigos das articularidades. Cara, é muito engraçado isso, porque nós somos bastante animais, porém a gente desanimignifica algo para ignar significado de corrida em pista dos olhos dos outros nos verem em constante destaque de luz. Cara, e aí a gente cria um certo elo de apego em procura de amigo. Então a gente tem um amigo disso,
Aqui, ó. O amigo disso e daquilo outro, né? Mas a gente se esquece que a natureza, ela busca a amizade, e os selvagens conseguem serem domados pela força da amizade a partir do treino da descontração. E por que a gente esquece disso? Por causa da atenção. Principalmente os cientistas em laboratório, eles gostam de comer a desatenção para vetorizar um cuidado de placa. O que você acha que os cientistas, os angeonojentos, estão fazendo nesse momento? Eles estão buscando as desatenções moleculares para poder vetorizar um cuidado de placa, um comprimido de momento para fazer os usuários cumprimentarem o cuidado, porque o cuidado é o passe de mágica que eleva um pai a filho. Sacaram? Entenderam? Né? E todos esses designers e essas inovações são por conta dessas fontes de articulações nos ofícios, porque as articulações desgastam e esses desgastes devem ser cuidados, ou devem ser reparados, ou devem ser estabelecidos melhores órbitas de articulações. E aí a gente vê o cuidado da vergonha, saca? A vergonha, nossa senhora, ela é uma coisa assim que dispara o coração. A vergonha. Não sei se você já sentiu, ou eu sei que você já superou vergonhas, né? Se você consegue me assistir, você já está superando uma vergonha, porque me assistir é vergonhoso. Eu tenho ideia disso. Mas superar a vergonha é um processo de encontrar repartições de diálogo com o coração. E aí você só consegue isso navegando em si mesmo. Mas como que a gente faz isso? Existem várias técnicas, porém se eu ficar falando as técnicas para você, você vai sair testando igual um louco e não vai se perguntar qual que é o percurso que você despercurte a você mesmo olhando para si mesmo. Então não vale a pena escutar os outros para escutar a si mesmo. Então você a melhor encontro de si mesmo tá na obediência de suas particularidades. Então, os porquês da vida é você que planta, né? Você que planta os porquês da vida. Ou você obedece os porquês, mas dentro da obediência você tenta, por exemplo, negociar porquês, né?
para chegar em um porquê mais particular, né? Ou seja, porque a particularização ela é a que doma a selva, né? A gente só tem a particularização domada pelos seres que conseguem consentir as significações de ser particular e dos outros também serem, né? Quando a gente olha para nós mesmos, a gente entende que as outras espécies estão procurando olhar para si mesmo, porém elas se desesperam e às vezes procuram a si mesmo em nós mesmos, né? E aí elas fazem o tal do embrião. E esse embrião ele tenta costurar sobre alguma linha um projeto de doar algo de si mesmo para esse algo evidenciar a partição que ela parece, entendeu? Então, tipo assim, eu dou um pouco de mim para mim ver em você, para mim ter um motivo, um embrião, para eu ter uma motivação de ver você, para mim não ter vergonha de ver você, porque a minha selva particular só consegue olhar bem e nitidificadamente para mim mesmo. Para os outros, eu acho que os outros são só guerreadores, né? Guerras contra efeitos, porque os outros causam efeitos em mim. Eles tiram a minha ecossignificação. Vamos pôr o E aqui, ó. Escalas de Cis. E então esses reprojetores, reprojetores ou retroprojetores que buscam se embasarem nos cuidados, aqui, ó, buscam descumprimentos para os cuidados, eles sabem que o maior cuidado do indivíduo é responder à sua individualidade. Vamos ver então o que é embriologia. A embriologia é a ciência que estuda o desenvolvimento de uma nova vida. E aí, para que desenvolver uma nova vida? Uai, como assim, né? Você vai desenvolver uma nova vida? E aí você entra nessa pergunta. Desde a fecundação até o nascimento. Tá. E a vergonha? O embrião da vergonha. Cara, quando a gente tá com vergonha, a gente quer desavergonhar, né? Ou chegar no meio, né? O equilíbrio. O equilíbrio. Equilíbrio. E para desecolar o brilho que a vergonha insustenta, a gente pensa em fazer mudanças, configurações. Só que quando a gente vai lá embaixo, a gente pensa que a gente poderia ser outra pessoa, outra vida, né? E como fazer isso, né? Sem morrer, né? Então a gente vai entrar nas várias mortes do homem. Então, como fazer isso?
a gente, né, a gente sai para morrer. Então a gente sai para morrer. E como a gente morre, a gente renasce modificado pela morte superior. E aí essa é a ferramenta do homem, né? E aí, dependendo do lugar, dependendo do local escolhido para morrer, a morte leva aos céus, aos seus modificações para reviver. E aí esse reviver, ele é o lado que consegue ver mudança, significado na vida, consegue ver a capacidade embriológica do homem sendo o próprio homem, o lobo do próprio homem, né? Dessa fundação do nascimento. Quer ver, ó? Homem é o lobo do próprio homem. Vamos ver imagens. Thomas Hobbes. O homem é o lobo do homem. E aí, o que isso quer dizer para nós? Que o desenvolvimento, esse projeto de particularização, de ver a si mesmo, sobre as superações, é parte da fecundação dessas mortes, né? Mortes em vida. Essa morte em vida, ela é a designação dos efeitos que são distribuídos nas atividades diárias. Só que a gente sempre está escolhendo os efeitos ou desescorando em efeitos para poder também ganhar desafetuações. Essas desafetuações vão nos dar a capacitância aos poucos de nos desenvolver em meio. E esse meio, né, como a gente tem esses meios bem estabelecidos, vão nos editar. E essa editação vai edificar a nossa aparência e vai fazer emergir em nós as configurações que a gente precisa para nos ver novo, né? Nos ver revivendo, né? Nascendo novamente. Então, essas são partículas de atenção, né? Promessas dividendas entre as recepções de um passeio em articulação percursiva. E aí vamos continuar aqui as várias mortes do homem. E é isso, cara. Esse dizer aqui, ó, parte do desinformar, da desinformação.
aqui, ó, embriologista, do sabor de compreender-se dormento, né, que a gente tem essa dor, tormento nos momentos, né? E aí essas dores, né, são células sem cantos, né? Sem cantos. Essa dor são células sem encantos, no sentido adaptativo da estrutura geométrica de amparo molecular. Então, a desmolecularização, ela desacimenta sobre osmoses, né, e reações moleculares, as geometrias de exceção, né? Eu vou abrir uma exceção para você. Eu vou fazer uma adaptação molecular nas minhas estruturas de recepcionar você com um cossignificado. Então eu vou disparar um embrião de você nas minhas moleculazinhas para poder fazer um encanto, porque eu só encanto comigo mesmo. Mas se eu doar um pouco de encanto meu para você, você pode me doar de volta. Porém, a planície do ser, ela consegue desencantar com o capital. E aí esse capital, ele nasce de várias féculas, de razões coincidentes. E aí a gente cria os sintetizadores de embriões, ou seja, atores de vembrilhão parecido. Ou seja, para uma peça a gente tem vários tipos de atores, sabe? E aí a gente chega na arte. Produção consciente de obras, formas ou objetos voltados para a concretização de um ideal de beleza. Porém, a articulação que faz essa arte, o artista, só ele que sabe do todo. Então ele acaba sendo o deus da ecodistribuição de sua versão de arte, da sua subversão. E aí ele consegue subliminar féculas, pedaços de triturações desses valores artísticos. E é claro, né? Se ele explodir essa arte, pedaços dessa arte pode bater, imprimindo assemelhação nos usuários dessa arte, nas buscas de equilíbrio, e até mesmo pode desequilibrar alguém em suas particularizações de encanto. E essas ofensas, né, essas dores geradas por essas artes podem fazer guerras ou sentimentos de desconexões com as realidades, ou seja, contrastes negativos. Por simplesmente nós termos esse elo de aliação nervosa. Bato mais uma vez nessa tecla. O capital é uma alienação nervosa que deixa todo mundo no inferno, até que se encontre capital suficiente para ver um céu.
para ver um haver de céu. E aí, vamos lá. As línguas interfaciais, aí olha só, que línguas interfaciais são essas? São línguas artísticas. Alguns falam língua dos anjos, né? Porque com uma língua interfacial, todos os ouvintes, né, na primeira vez que ouvir vai se tornar turista. Na primeira, na segunda, até conseguir visto de ouvinte. E às vezes conseguir vistos de ouvinte leva muito tempo e leva muita transformação de desenvergonhação. E aí a desenvergonhação sobre a capitalização desses seres pode sofrer professoreito, né? Preconversoreito. É tipo isso mesmo, ó. Feiçoreito. Umas coisas assim, umas estruturas tipo essa daqui. Não vou colocar ela como uma ditado, mas porque ela poderia ser crescente a muito mais terreno, né? Terreno de placa alfabética, né? Terreno de elos de consubstanciação concêntrica, né? Você só vai conseguir entender essa palavra se você estiver sobre esse diretório de informações concentrado, né? Ou seja, capitalizando, navegando sobre esse discurso. Bom, cara, e aí como é que a gente faz, né? A gente sofre ataque a todo momento, né? E a vergonha às vezes ela engorda bastante para dificultar sobre um professor, né? Tipo assim, ela ganha níveis de dificuldade, né? E ela sempre tem orientações dos artistas. E dependendo da arte, ela nunca descoopera, ela tá sempre fazendo edições. Tem artistas que apresentam suas artes, né? E aí é o seguinte, eles apresentam a arte e aí a gente fala, beleza. Aí quando a gente começa a falar, ele já começa a fazer uma remodelação artística na sua frente. E aí não tem limite, é uma arte deslimitada. E aí quando você não consegue não tem limite, você não consegue visto. Você sempre se torna um turista. É aqui, ó, dos turistocratas. Então, esse regime turistocratas de cortarias de alguma peça de risos de espelho. Esses turistocratas, né? Eles são esses desenvolvedores de sondas, né, artificiais. E o que eles fazem? Eles fazem arritmias sobre os pulsos fisiológicos das suas linguagens interfaciais. Porque nós temos um acelerador de partículas que, se treinado, consegue desacelerar qualquer indivíduo com capacidade de utilização sonora sobre recurso ambiente. Os animais, eles têm os ouvidos para uma função. A disfuncionalização artística dessa função trouxe ao homem o poder de desespelhar-se
dessa função para atacar. Então, music is the power. Música é o poder. Música no sentido da corda, né? A corda te ajuda a enxergar no escuro profundo. A música, né? A música dos seus órgãos te ajudam a escutar o estado fisiológico deles. E às vezes a gente precisa aprender a construir músicas para residir e resistir a essas vergonhas, né? Que são apenas estados turísticos dessa desatenção que a gente sente, né? O desatendimento. Aí, ou seja, mais paciência e tal. Aí aqui, ó, reviver. Quando a gente não consegue ver, a gente fica no escuro, né? Ó, dependendo do local escolhido, a gente tem um nível de ver em brilhão, né? Ver em brilhão. E aí a gente reconhece esse ver em brilhão, e às vezes esse em brilhão ele pode dificultar a nossa visão de ver, porque a gente não tem fenda, como foi falado no vídeo anterior, para poder descontrair a esse ver em brilhão, porque às vezes esse ver em brilhão pede muito mais a astúcia de visão e estado fisiológico do que apenas da contração do olho, dependendo do estado do ambiente, né? Então, isso vai levar a várias mortes. E sabe como você vê isso bastante? Em jogos artificiais, né? Ambientes químico-terápicos de sentido transfigurado da realidade. Então você tem esses jogos, você tem filmes, novelas, séries, livros e às vezes até algumas aulas. E assim sucessivamente, né? Só que todas essas fontes, né, no sentido que a gente está revelando, todas essas fontes, elas são compositivas. Então o estado dessas fontes são aquele estado que eu expliquei, ó, compositivos, no sentido de que nunca o artista considera pronta sua arte, até porque depois de pronta ela fica descontaminando incertezas sobre os usuários. Então a co-significação dos usuários ainda é uma incerteza de término da arte. Então por que a gente tem a Mona Lisa até hoje em dia co-significando? Porque ninguém revelou certeza, finalidade para a arte. E a gente poderia sim. A gente poderia sim revelar um estado certeza para a arte. Por exemplo, eu colocaria que a Mona Lisa foi feito para poder simplesmente o Da Vinci treinar, né? Só que aí o outro camarada fala assim: ah não, ele queria revelar isso e aquilo. Não, essa pintura ela marca por isso. E é uma marca disso. E aí disso. E ninguém decide nada e ela fica só rodando no imaginário artístico da improvação. E aí até esse nome
Da Vinci, né? Leonardo da Vinci revela sobre essas tramas, guerras interioranas das pessoas que perfilam buscar sobre esses verem brilhões, mortes e vidas severinas, no sentido sever, Da Vinci nos seus reviveres. Eles vergonha, que dizer vergonha. Bom, por hoje, né, eu vou parar aqui nesse vídeo e depois a gente volta a falar sobre essas porventuras subliminares condições de seres humanos buscarem reviver, né? Ou esconder para reviver a parte subliminar dos homens, que não é bom ficar chocando direto por aí, né? Então, até mais, então. Fui.